aí, meus bidos gaviões, e aí, meus bidos arqueiros. Bom, galera, finalmente chegamos ao último episódio da primeira temporada de Hawkeye e também ao último volume da fase de Matt Fraction com David Aja, que basicamente mudou o personagem Gavião Arqueiro para sempre, e que hoje eu estou aqui para comentar se valeu a pena chegar até este final, se esse final vale a pena, se ele condiz com tudo que a gente viu até agora, e se também ele funciona como um arco fechado, se dá para talvez ler o último volume sozinho, ou se não, você precisa ler todos os outros volumes, beleza? Bora lá falar sobre Gavião Arqueiro Rio Bravo. Deixa eles virem, Clint. Deixa cada um daqueles canalhas valentões assassinos de agasalho de ginástica vir pra cima da gente. Porque você e eu, juntos, Clint, acho que você e eu somos a pessoa que nós dois gostaríamos de ser. Este volume sempre vai e volta na Amazon, normalmente está disponível e por um preço muito bom. Porém, eu nunca comprei ele antes porque eu sempre li nos comentários que ele não funcionava como volume único e era necessário ler os volumes anteriores. Então eu fiz isso, né? E eu posso comprovar para vocês que isso é verdade. Eu concordo com essa afirmação. Você não pode ler este volume sem ter lido os anteriores. Rio Bravo traz todas as consequências dos volumes anteriores e mesmo que aqui haja a explicação de pequenos buracos que haviam sido deixados, tudo isso vem de modo aleatório, exigindo que você tenha a mesma atenção do segundo volume que trabalhou a linha temporal de modo criativo. E essa viagem temporal vem de modo maravilhoso para não só brincar com a nossa atenção e com a maneira de se fazer uma história em quadrinhos, como para explicar aqueles saltos temporais de diálogo e acontecimentos que aconteceram anteriormente, mas foram ofuscados do leitor, ficando claro agora que desde sempre foi um objetivo do autor, e deixar aquilo em branco nos permitiu apenas aceitar que não era importante saber o que estava ocorrendo, mesmo eu querendo saber por que o Clint e a Kate haviam brigado do nada. E assim, neste volume, tudo é trabalhado de modo a concluir a fase de Matt Fraction sem pontas soltas. Portanto, posso dizer que sim, finalmente exploraram a surdez de Clint neste volume. Talvez não do modo que eu esperasse, mas ainda assim me deixou extremamente feliz. Sem dar spoilers, vamos dizer que a surdez que o Clint já tinha se agrava e ele fica necessitado de falar na língua de sinais e ler os lábios das pessoas. Por um lado, fica na imaginação que o Clint usava um aparelho auditivo, mas a série nunca se preocupou em mostrar isso para a gente. Por outro, parece que nem problema ele tinha. Então eu fico muito triste que precisou acontecer algo tão drástico com o personagem para que eles explorassem isso. Porque se você vai ver a série do Gavião Arqueiro atual, eles fazem isso de um modo bem mais interessante e legal para que você entenda como é que funciona e que trabalha isso durante vários episódios. E eu digo isso porque, sinceramente, eu não sabia que o Clint tinha um problema auditivo até ver as pessoas comentando, até ver as pessoas falando que a série do Gavião Arqueiro iria explorar isso e de que isso era algo que acontecia nos quadrinhos há muito tempo. Se você ler os primeiros 3 volumes do Clint, não parece que ele tem problema auditivo, até nessa edição ter uma explicação, voltar para o passado e aí tudo mais. E aí, eu sinceramente achei que poderia ter outras cenas, assim como o seriado faz, de, sei lá, alguém vai lá e dá um soco aqui na cara dele e tipo, sei lá, sai o aparelho auditivo, entendeu? E aí ele fica ruim por conta disso. Então, esse foi um probleminha que eu tive com a HQ, assim, por mais que seja interessante como eles finalmente façam acontecer e deixem as coisas mais tensas para o personagem. Mas enfim, o quadrinho ainda nos surpreende ao trazerem praticamente uma única edição apenas falas feitas em libras. Ou seja, ou você entende, ou vai ter que dar o seu jeito de fingir que entende o que devem estar dizendo, que foi o meu caso. Contudo, vale destacar que em nada afeta a leitura, pois você acaba se aprofundando mais no drama e a situação pela qual o personagem está passando e em como ele vai ter que lidar com a situação atual, além da baita representatividade que o quadrinho acaba trazendo para aqueles que precisam se comunicar através de libras. Então, pensando na narrativa, começamos com uma primeira edição que perdeu mais tempo apresentando um desenho que passa na televisão do que sobre algo necessário para o futuro das edições. E por mais que traga uma bela representação do Clint, da Kate e dos Vingadores em animais,
foi bem boba e pareceu mais uma forma de atrair a criançada do que contar uma boa história. Porém, o que vem em seguida são diversos acontecimentos tensos e interessantes que exploram o passado do herói, o vilão Kazi e a gangue do agasalho finalmente agindo. Além de diversas conexões com personagens que foram vistos e explorados de alguma maneira nos volumes antecessores, indo da Kate Bishop até a mulher que vendeu um carro para o Clint. Mesmo que em alguns momentos soe corrido demais, nada passa despercebido e a sensação de estarmos chegando ao fim fica cada vez mais forte, até chegar em acontecimentos calorosos e finalizar de maneira rica e silenciosa. Eu poderia acabar me repetindo aqui sobre o roteirista, mas o que o Matt Fraction faz aqui é nada mais e nada menos do que manter o nível de qualidade, a escrita inteligente, o interesse do leitor em continuar nessa aventura e a dinâmica carismática entre seus personagens. Além de, por obrigação, conseguir concluir muito bem a sua fase simples e fechada, de poucas edições e volumes, que nos permite se conectar mais com o arqueiro mais famoso da Marvel e seu próprio universo. Entretanto, nem tudo é perfeito. Eu não sei se fazia parte dos planos do Matt ou se eles tiveram que realmente cancelar do nada, mas eu fico com a sensação de que eles não finalizaram de verdade como eles deveriam, pois o Gavião Arqueiro no final aqui resolve a sua situação com um vilão C e não com o rei do crime que realmente está por trás de tudo que está acontecendo, entendeu? Que é o grandão ali orquestrando as suas ações. E aí, no finalzinho mesmo, nas últimas páginas, eles até deixam um gancho para um certo alguém que está trabalhando para o rei do crime e é muito importante ali para a relação que tem com Clint Barton e Kate Bishop, por assim dizer, sem querer dar muitos spoilers, né? E aí eu fico com a sensação de, esse certo alguém, ele teve a continuação no Marvel Teens da Gavião Arqueira, porque ele tem realmente uma certa participação na Gavião Arqueira do Marvel Teens, e aí eu fiquei me perguntando, a resolução, a continuação, foi no Marvel Teens da Gavião Arqueira, ou foi uma outra HQ que não saiu no Brasil? Ou essa ponta solta tá solta até hoje em dia e não teve uma continuação, entendeu? Não teve uma resolução. Porque foi uma sensação que ficou e eu achei extremamente triste isso. Sabe, parece que eles jogam um gancho ali de como se fosse ter ainda uma segunda temporada. E não teve essa segunda temporada, pelo menos não com o mesmo título de Gavião Arqueiro, entendeu? A menos que tenha sido realmente uma resolução de, vai trocar de autor, né, de roteirista, e vai continuar com o que eu pelo menos acho que é o que realmente aconteceu com a Kelly Thompson. Porque tem ali as suas coisas envolvendo este outro vilão que está envolvido com o rei do crime. Mas ainda assim, na própria fase da Kelly Thompson, não tem a resolução para o rei do crime. Se bem que se a gente pensar de verdade, o rei do crime nunca vai ser derrotado de verdade. E o Demolidor mesmo, que é o principal, né, antagonista do rei do crime, nunca conseguiu. Então assim, se o Demolidor não conseguiu, imagina o Gavião Arqueiro, não é mesmo? Por outro lado, temos a ilustração. A arte de Francesco Francavilla, na edição 12, a arte de Chris Eliopoulos, na edição 17, e a arte de David Aja em todas as outras. Graças a Deus, trazendo todo o seu entendimento de como percorrer uma história, brincando com sombras, com os quadros, com momentos épicos, com a tensão das cenas, com a ilusão de algo poder ter acontecido, criando aquela identidade visual que marca tanto o personagem, a fase de Fraction e que tanto inspirou o novo seriado feito pela Disney+. Sua arte é surreal e casa perfeitamente com as cores já elogiadas por mim do Matt Hollingsworth. Voltando para os outros dois artistas, o Chris não fez nada que mudasse muito daquilo que estamos vendo. Já o Francesco consegue trazer uma carga pesada e realista, como se estivéssemos vendo a história de uma família marginalizada e rural que definitivamente era horrível e serviu de extrema força para o Clint se tornar o Gavião Arqueiro. E a arte consegue passar toda a sensação e força que a narrativa busca passar. Aliás, vale comentar que este é o volume que mais trabalha o passado do Clint e da sua família, trazendo assuntos que eu realmente não esperava e também forte humanidade sobre o perdão e a redenção que o personagem vai atrás por aqueles que se feriram de alguma maneira graças a ele. Sobre o volume 4 de Hawkeye, por algum motivo, a edição 19 e 15 não possuem o número das páginas e em determinada página da edição 15, que foca no Kazi, os balões saem do quadro como um todo e a leitura quase é perdida. Depois, os números voltam para as páginas e fica nessa brincadeira sem sentido. O encadernado, infelizmente, não tem extras.
Agora, algo interessante é a troca de páginas, ou melhor, a troca das edições. Pois, se você notar e for conferir as edições de Hawkeye, né, dessas da fase do Matt Fraction, que foram lançadas aqui no Brasil pela Panini e encadernados assim, o volume 3, que foca na Gavião Arqueira, traz exatamente apenas as edições em que a Gavião Arqueira era a protagonista, por assim dizer, e que deve ter acontecido uma divisão ali na fase do Matt Fraction nos Estados Unidos. Então, a edição 12 e 13 é o Gavião Arqueiro do Clint Barton, aí a 14 é a Kate, aí a 15 é o Clint, aí a 16 é a Kate, aí a 17 é o Clint, e ficava nesse vai e vem. Então a Panini fez uma divisão do volume 3 para focar só na Kate, trazendo só as edições em que a Kate aparece e deixar todo o resto para finalizar aqui no Clint Barton, até porque as últimas edições são do Clint Barton, né? Focam no personagem. Então eles fizeram essa divisão. E aí, isso eu já achei muito interessante. Mas o que eu achei ainda melhor é que, como eu comentei já mais pro começo do vídeo, tem uma edição que é a primeira edição deste encadernado, que ela é totalmente pulável, que ela não tem tanta relevância para a história. E aí eu descobri que essa edição é a edição 17, o número é o número 17. E esse encadernado reúne outras edições, como 12, 13 e 15. Então, ao que aparenta, até o editor da HQ do Gavião Arqueiro notou o quão aleatório é a edição 17 e colocou ela em primeiro para não atrapalhar o resto das outras edições que pegam um embalo de acontecimentos tensos e dramáticos para a história e que são realmente importantes e deixaram seguindo para que a edição 17 não quebrasse o clima de tudo que estava acontecendo. E eu achei isso um baita ponto positivo. Se teve alguns outros erros neste encadernado, eu totalmente passo um pano para eles só por este ponto, porque ele fez com que não tivesse aquela quebra, sabe, de você estar lendo, ficando tenso pela parada e tendo que ler uma história que nada tinha a agregar para a narrativa. Então ele pega essa edição, bota no começo e deixa todas as outras seguirem em linha cronológica como deveria ser. Cara, sensacional. A fase do Clint Barton de Matt Fraction com David Aja pode ter algumas histórias bobas como problemas envolvendo ex-namoradas ou problemas como um vilão misterioso que marca mais pelo visual do que suas ações. Mas também tem um trio maravilhoso e dinâmico que te fisga sempre. Problemas urbanos que te relacionam mais com toda a situação que um herói pode se encontrar, uma maneira genial de brincar com um quadrinho, seja voltando no tempo ou dando destaque para um cachorro, e capangas que podem parecer idiotas, porém conseguem dar muito problema. No fim, mesmo que o fim não seja épico, que não haja uma conclusão definida, é gostoso parar para pensar que tudo aconteceu porque um arqueiro não quis abandonar o prédio caído em que morava e na qual habitava tantas pessoas simples e bacanas. Se alguém se questionar do porquê essa fase é tão aclamada, a resposta está aí, na simplicidade e na criatividade, seja do roteiro ou da ilustração que se intercalam e se preocupam com um ou dois personagens que tentam fazer o bem com pouco e não se importam com as consequências que podem levar para si, pois nunca foi preciso perder demais para que o super-herói pudesse surgir. Eu de verdade vou ficar com muita saudade dessa fase escrita pelo Matt e desenhada pelo Aja, pois ela traz algo, ela traz um carisma, uma sensação tão gostosa de se acompanhar que eu leria mais 20, 30, 50 edições, entendeu? Com estes personagens e eles enfrentando coisas e problemas urbanos. Mas ainda assim, eu fico bem satisfeito, principalmente com o finalzinho, as últimas 3 páginas que trazem um ar tão audiovisual, uma cara de produção audiovisual, finalizando e dando uma boa noite para o espectador. Então, se você já leu Rio Bravo de Gavião Arqueiro, deixe nos comentários aí o que você achou deste volume, o que você achou da conclusão, o que você achou do que aconteceu com os personagens e, sinceramente, o que você acha que aconteceu em relação após isso, se teve uma edição, se você sabe o que aconteceu, se continuou realmente no Marvel Teens da Gavião Arqueiro escrita pela Kelly Thompson e por aí vai. Espero também que vocês estejam acompanhando a série de Hawkeye, que está realmente sendo muito inspirada nisso daqui e que agora eu estou muito feliz porque eu realmente peguei todas as referências que a série já fez e eu até estou planejando fazer um vídeo, será que vocês apoiam? De falar todas as mini referências que a série fez à fase do Matt Fraction, que, meu Deus, claramente é a fase que o Gavião Arqueiro
deveria se inspirar e graças a Deus está se inspirando e que também está servindo de muita inspiração aí para o futuro da Kate nas próximas temporadas que a série claramente vai ter. Ficam aí as expectativas e eu agradeço muito para você que acompanhou todos os 4 vídeos. Eu estou pensando se eu faço um vídeo falando sobre os 4 volumes de uma vez, sobre qual é melhor, qual vale mais a pena e por aí vai. Só que eu acho que no fim eu acabaria me repetindo, então eu prefiro não fazer isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, valeu e até a próxima. Falou!